do PET 3. Vamos lá. As atividades eram fazer o exercício 1, 2, 3, 4 e 5 da página 85 e 86, somente as resoluções, né? E mandar as fotos assinadas à caneta e postar no grupo. Vamos lá. Número 1. Determine o seu peso sabendo que a aceleração gravitacional que age sobre sua massa vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, peso a gente calcula com massa vezes gravidade. Portanto, no caso eu coloquei a minha massa, tá? O meu peso é 69 quilogramas vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Fiz essa multiplicação, 676,2 newtons. Beleza? Cada um faz com a sua massa, é só multiplicar. Número 2, descreva brevemente qual a relação da massa com a inércia de um corpo. Bom, a quantidade de inércia de um corpo depende da quantidade de matéria que o constitui. Quanto maior a inércia de um corpo, é porque é maior sua massa. Deveria ser o contrário aqui, né? Quanto maior sua massa, maior a sua inércia. Desse modo, dados dois corpos de massas diferentes, o de menor massa apresenta menor dificuldade em ter sua velocidade alterada, ou seja, menor inércia. Menor massa, menor inércia. Número 3. Um carro de Fórmula 1 cuja massa é igual a 740 kg acelera devido à força transmitida pelo motor às rodas. Complete a tabela com as acelerações do veículo para cada valor de força aplicada. Bom, os dados. A massa, 740 kg. Primeira, segunda, terceira, qual que é essa lei? É a que a gente está aprendendo, a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A tabela, ele deu a força em Newton aqui, ó. A aceleração em metros por segundo ao quadrado. Se ele te deu a massa, que é uma constante, não aumenta nem diminui, né? Você separa a aceleração, aqui ó, isola, a massa está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica força dividido por massa. Pega essa força, 4.440, divide por 740, dá 6, que é a primeira aqui. Pega a segunda força, 5.920, divide por 740, dá 8. A terceira força, 7.400, divide por 740, dá 10. A quarta força, 8.880, divide por 740, que dá 12. Só isso, vem cá e completa a tabela. À medida que a força aumenta, a aceleração aumenta na mesma proporção. Número 4. Suponha um corpo de massa 10 kg se deslocando sobre uma superfície horizontal em que atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, com intensidades que correspondem a 80 N e 20 N. Determine o módulo da aceleração com que esse objeto se movimenta. Quais são os dados? A massa do corpo, 10 kg. A primeira força, 80. A segunda força, 20. Eu fiz um desenho, aqui, corpo, a superfície horizontal. A força 1, para um lado, na mesma direção, só que sentido oposto, a força 2. Se um é 80, o outro é 20, bundinho na cabecinha, lembra? Ó, vai sobrar para cá. Então, a aceleração vai ser no mesmo sentido da maior força, né? Para a gente saber detectar a força resultante, no caso, é só diminuir os valores. F1 menos F2, 80 menos 20, vai dar 60 para a direita aqui, tá? 60. Força resultante não é massa vezes aceleração? No lugar daqui da força resultante, você põe 60. No lugar da massa, você põe 10. 60 dividido por 10 é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Valor da aceleração. Prontinho. Número 5. Uma força F atua em um disco de gelo seco que desliza sobre uma superfície horizontal com velocidade v. A tabela abaixo apresenta alguns valores de uma força horizontal e da sua aceleração. Bom, gente, eu acredito que essa tabela ela teve algum erro de digitação, tá? Porque olha aqui, aceleração igual em 2 pontos, a força aumentou de uma forma, a aceleração de outra. Isso não existe. Se está falando que é um disco de gelo seco, não apareceu, nem engordou, nem emagreceu, não apareceu outra, é só um disco, a massa é constante. A divisão entre força e aceleração tem que ser uma constante. Então, eu fiz diferente esse aqui e eu vou passar para vocês. Eu mudei alguns valores, porque eu acho que teve erro de digitação aqui. O que eu fiz? 0,1, o próximo 0,2, aí dobrei 0,4, aí dobrei 0,8, aí dobrei 1,6. 0,4, 0,8, aí dobrei 1,6, 3,2, 6, primeiro eu deixei os valores certos, do jeito que foram digitados. Eu irei alterar para a gente poder fazer o exercício ficar certinho, legal, tá bom? Olha só, eu alterei, né, alguns valores, do jeito que eu falei para vocês, dobrando em cima e dobrando embaixo. Não mudei o primeiro valor. 0,1 e 0,4 não mudei. Aí você divide força por aceleração, igual a gente fez nos exercícios anteriores, vai dar 0,25 kg. Vou fechar aqui.
quilograma, beleza. Aí eu dobrei 0,1 vezes 2, 0,2. Vezes 2, 0,4. Vezes 2, 0,8. Vezes 2, 1,6. Embaixo. Vezes 2, 0,8, 1,6, tá. O que tá de vermelho é o que eu mudei. Por quê? Para essa relação ficar constante, ó. Esse dividido por esse, 0,25, 0,25, tá vendo? Por quê? Porque a massa é a mesma, a massa não muda, entenderam? Agora vamos fazer o gráfico. Não é fácil desenhar um quadro, fazer uma proporção coerente, né? Vamos lá. O 0,1, eu coloquei aqui a força vertical e a aceleração horizontal, tá? O 0,1 eu coloquei aqui o dobro, 0,2 dobrei. Aqui, ó, 0,2. Dá pra ver que a proporção tá certinha. Eu fiz o máximo pra dar a proporção certa, 0,4. Ó, o dobro de 0,4, coloquei aqui, 0,8. Aí, ó, o dobro de 0,8, coloquei aqui, ó, 1,6. Não ficou tão bom esse 1,6, mas tá bom. Aqui é a mesma coisa. Agora eu vou unir um ponto ao outro para formar o gráfico. Aí uni um ponto ao outro, ó. O 0,1 corresponde ao 0,4. O 0,2, ó, você vai lá reto, esse aqui reto corresponde ao 0,5. O 0,4, você vai lá reto ao 1,6, outro ponto. O 0,8, você vai reto ao 3,2, outro ponto. O 1,6 ao 6,4. Agora você vai unir esses pontos, vai dar uma reta. Se unindo, ele quer que você calcule a inclinação, que é a letra B. Bom, eu já vou unir, que a gente termina a letra A e já vamos calcular a letra B. Bom, eu uni, não ficou tão bem, mas eu pus a reta, o pontinho tinha que estar um pouquinho para baixo, mas tudo bem. A reta passa por todos os pontos. Ele quer que você calcule isto aqui, ó, esta inclinação, que a gente vai chamar de alfa. Como que eu vou calcular essa inclinação? Essa inclinação é esse valor aqui, ó, daqui até aqui, dividido por esse valor, daqui até aqui. Como que eu faço isso? Bom, a gente calcula igual eu falei, a tangente, essa inclinação aqui é tangente. Tangente desse ângulo é cateto oposto, que é esse pedaço aqui, sobre cateto adjacente, tá? Tangente do ângulo alfa, que é essa letra grega, que é a inclinação que ele quer é esse valor aqui. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? É o máximo lá, 1,6 menos 0,1, que é aquele tamanho, ó, 1,6 menos 0,1. Quem que é o cateto adjacente? 6,4 menos 0,4. Você resolve aqui em cima, 1,5, resolve embaixo, 6. Isso dividido por isso é a inclinação do ângulo. Isso aqui é a letra B, tá? Essa é a letra A e essa é a letra B. Olha só, você não encontrou que a inclinação vale 0,25? E quem que a gente encontrou que era 0,25? Quem? A massa, que tem que ser uma constante. Esse gráfico tem que ser uma reta inclinada. Então, eu acredito que houve um erro de digitação, que isso é normal, a gente erra sempre com bastante tranquilidade, tem que aceitar e admitir, né bom? Terminamos.